Paz do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo número 20. Depois nós vamos ler outro texto em Apocalipse, porém no capítulo 1, no versículo número 12 e versículo número 13. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sei que é fácil de encontrar, então quero ser breve aqui. A saudação. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de você estar aqui com os irmãos. Eu ouço muito falar do pastor Walter, né? Não só por internet do pastor Israel, mas temos amigos lá em Volta Redonda também falam muito bem do pastor Walter. O senhor, assim como eu, é profissional do rádio, trabalho no rádio já faz há 10 anos praticamente. Pastor Israel, missionária Suete, meus amigos, sabem muito bem disso, louvo a Deus pela vida deles. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Aleluia! Tenho certeza que Deus está na casa, quem estiver presente dele, diga amém. Pode baixar um pouco a microfonia. Apocalipse capítulo 3, versículos número 20. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora volte algumas páginas até o capítulo 1, versículo de número 12 e versículo de número 13. Apocalipse 1, versículo de número 12 e versículo de número 13. Todos acharam, amém? Diz assim: e virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Feche apenas os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar na noite desse dia pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Tenho certeza que não somente eu, mas outros irmãos que aqui estão sentiram a presença do teu Espírito Santo pairando sobre nós. O Senhor já está falando conosco. Eu peço que eu continue a falar agora de uma forma mais profunda. Fala o nosso coração, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola. Que tudo aquilo que for apresentado seja diretamente dito pelo teu Espírito Santo e não por nós, ó Deus, porque nós não podemos fazer nada, mas que seja o teu Espírito Santo a falar conosco nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. E você pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós lemos 2 textos da palavra do Senhor, um no capítulo 3, versículo 20, outro no capítulo 1, versículo número 12 e versículo de número 13. Quando eu olho para esses 2 textos, há algo em comum entre eles. No capítulo 3, versículo número 20, Jesus está falando para uma igreja. Basta apenas você ver o versículo número 14 do capítulo 3, está escrito o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Então o texto do capítulo 3, versículo número 20, na verdade é para uma igreja, porque no capítulo 3, versículo 14 até o capítulo 3, versículo 22, ele está falando com a igreja de Laodiceia. E é interessante porque a gente cita esse texto, eu mesmo já preguei esse texto em culto ao ar livre, e a gente fala: Jesus está na porta do seu coração, Jesus está batendo, Jesus quer entrar. E não é errado não, irmão, não é errado não. Todos nós temos que abrir a porta da nossa vida e convidar Jesus para entrar. Amém, amém. Porém, esse texto é para a igreja. Ele não é especificamente, diretamente para o pecador, ele é para a igreja. Jesus está falando com a igreja. O texto é claro no versículo 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então Jesus estava falando com uma igreja. No capítulo 1,
No versículo de número 12 e 13, Jesus também está se relacionando com uma igreja. Porque no versículo de número 20 do capítulo 1 de Apocalipse está escrito assim: o mistério das 7 estrelas que viste à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, quando eu olho para esse texto, no versículo de número 12, no versículo número 13, quando João vai falar que ele viu alguém no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais também representam a igreja. Então nós vemos 2 textos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é Jesus falando com uma igreja. No capítulo 1, versículo número 12, versículo número 13, é Jesus no meio de uma igreja. Eu quero pregar aqui hoje, eu careço de toda a sua atenção, eu pediria do fundo do coração, em respeito à palavra de Deus, que você não se distraísse com nada mesmo neste mundo. Eu quero pregar hoje subordinado a um tema: 4 coisas que uma igreja nunca deve fazer. 4 coisas que uma igreja nunca deve fazer, baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E 4 coisas que uma igreja deve sempre fazer, baseado em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, versículo número 13. Porque, como eu disse, são 2 textos para a igreja, mas no capítulo 3, versículo número 20, eu aprendo 4 coisas que uma igreja nunca, em hipótese alguma, ela deve fazer. E no capítulo 1, versículo 12, versículo 13, aí eu já aprendo 4 coisas que nós, como igreja, nós devemos sempre fazer. Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui nessa noite? Eu vim pregar para a igreja, meu irmão. Então preste bastante atenção. Primeira coisa que uma igreja nunca, em hipótese alguma, deve fazer. Primeira coisa que você, como igreja, nunca deve fazer. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Todo mundo sabe esse texto de porta. Agora eu preciso da sua atenção, raciocina comigo. Se Jesus está batendo na porta, ele está do lado de dentro ou do lado de fora? De fora. Do lado de fora. Os irmãos sabem. Então a primeira coisa que a igreja nunca deve fazer, pastor Israel, é colocar Jesus para o lado de fora. Jesus não estava do lado de dentro da igreja de Laodiceia, e não sou eu que disse, é ele quem disse. Quando ele disse: eis que estou à porta e bato, ele está afirmando: eu estou do lado de fora. Só que tem um pequeno problema, preste bastante atenção, tem um pequeno problema aí. Qual é o problema? A palavra igreja, ela só aparece no Novo Testamento, só no Novo Testamento. E ela aparece cerca de 114 vezes no Novo Testamento. A primeira menção da palavra igreja na Bíblia, no Novo Testamento, vai ser lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, quando Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E você só vai encontrar essa expressão minha igreja somente nessa vez. Depois das outras 113 ocorrências da palavra igreja, nunca o substantivo igreja vai ser precedido pelo pronome possessivo minha. Somente em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, você vai encontrar uma única pessoa na Bíblia falando minha igreja. Somente Jesus vai usar essa expressão minha igreja. Você não vai achar, você pode procurar. Aliás, eu aconselho você a procurar. Todas as vezes que aparecer a palavra igreja, depois de Mateus capítulo 16, versículo número 18, você não vai achar Paulo, que escreveu 13 cartas. Você não vai achar Lucas, que escreveu o grande livro de Atos. Você não vai achar João, que escreveu o Apocalipse. Nenhum autor do Novo Testamento vai usar essa expressão minha igreja, só Jesus. E por que é que Jesus diz só Jesus usa o pronome possessivo minha? É porque o pronome possessivo indica posse. Quando eu digo essa toalha é minha, quer dizer que ela é minha propriedade. Então só Jesus que usa o pronome possessivo minha antes do substantivo igreja, porque
pertence a Ele. Só que aí entra um problema. Se só Jesus é o dono da igreja, irmãos, como é que ele foi parar do lado de fora de uma igreja que é dele? Como é que ele foi parar do lado de fora? Se a igreja é dele, por que é que ele está do lado de fora da igreja que é dele, que é propriedade dele? Como é que conseguiram colocar Jesus para o lado de fora para ele estar batendo na porta? Preste bastante atenção, que agora o negócio vai ficar sério. Vai ficar sério. Existem duas razões do porquê Jesus está do lado de fora da igreja. Duas razões. Duas razões colocam Jesus do lado de fora da igreja. Primeira razão, Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Irmão, quem gosta de multidão é pregador. Quem gosta de muita gente é pastor da igreja. A verdade é que Jesus nunca se preocupou com multidão. Jesus se preocupou sempre com qualidade. É Deus, aleluia. O que acontecia na igreja de Laodiceia é que ninguém ia mais no culto por causa de Jesus. Por isso que Jesus está do lado de fora, Suelen. É verdade. Tem muito lugar por aí que Jesus não está mais do lado de dentro, porque as pessoas não vão por causa dele, vão por causa do pastor, vão por causa do pregador. Ninguém vai mais por causa de Jesus. É por isso que Jesus está do lado de fora de muitas igrejas por aí. Aleluia. É Deus, aleluia. E muita gente não quer mais ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus nem sempre é uma palavra que traz um refrigério de imediato. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 21, Jesus entrou no templo e lá ele viu um monte de cambista vendendo animais para o sacrifício, sendo que aquilo era pecado, porque o animal tinha que ser trazido de casa, ele tinha que atingir uma determinada especificação. E ele viu homens que estavam fazendo comércio da fé. O que ele vai dizer no versículo 14, capítulo 21? Ele vai falar assim: a casa de meu pai é casa de oração. Aleluia. Irmão, quando Jesus está numa igreja, ele leva o povo a orar. É Deus. Quando Jesus está numa igreja, ele põe para fora os ladrões, ele põe para fora quem brinca com a palavra de Deus. Aleluia. Havia gente brincando com a palavra de Deus no templo. Jesus botou todo mundo para fora. Porque tem muito lugar por aí que o povo não se reúne mais em nome de Jesus. Porque se Jesus pegar o microfone e usar alguém, não vai sobrar ninguém na igreja, porque eles não estão lá para ouvir a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus nem sempre ela é doce. É Deus. João capítulo número 6, Jesus operou os maiores milagres. A multidão alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É verdade. Só que de repente ele começou a pregar, e a mensagem dele era tão dura, mas tão dura, mas tão dura, que um a um foram embora. No versículo 60 do capítulo 6, João diz no texto que um falou para o outro: essa mensagem é muito dura, quem é que pode ouvir? E foram indo embora. De repente ficaram apenas 12, irmão. De uma multidão que chegava aproximadamente 35.000 pessoas, se contar mulheres e crianças e idosos. Apenas 12 ficaram para ouvir a palavra de Deus. É Jesus, aleluia. Apenas 12 ficaram por causa da palavra de Jesus. Oh, irmão, se tem uma coisa que eu não me preocupo é com o número de pessoas, porque eu sei que são poucos que gostam de ouvir a palavra de Jesus. Aleluia, Deus. Porque a palavra de Jesus, como eu estou mostrando aqui em Mateus capítulo 21, em João capítulo 6, é palavra de confronto, é palavra que corta. A palavra é espada, ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Aleluia. Então quando Jesus estava pregando, só ficaram 12. Aí Jesus vai dar para os 12. Versículo 67, pastor Walter. Jesus vai virar para os 12 e vai perguntar: e vós não quereis ir também? A Bíblia vai dizer que Pedro, no versículo 68, oh, aleluia, vai dizer algo lindo, ele vai dizer
disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero ver você agora, se você é crente, gosta da glória a Deus, uma palavra. A palavra de Jesus nem sempre ela é algo que traz o conforto imediato. Às vezes ela nos confronta, às vezes ela machuca, mas é ela que traz a vida eterna. Tem muito lugar por aí que colocou Jesus para fora, porque quer ouvir uma palavra muito doce. E se Jesus foi falar no culto, se Jesus falar no culto, vai espantar um monte de gente. Agora, crente que vem na igreja por causa da palavra, ele não está nem aí. A palavra pode ser cajado, a palavra pode ser mel. Ele abre a boca, ele dá glória a Deus a si mesmo, porque ele vem no culto por causa de Jesus. Não é por causa de pregador, não é por causa do pastor, é por causa de Jesus. Quem veio por causa dele nessa noite, levanta a mão para cima, porque eu sei que ele está na casa e só ele merece a tua adoração. Segunda razão. Mateus capítulo 16, versículo 24. Porque tem muita gente que coloca Jesus para o lado de fora. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim. Quando ele coloca o se é uma condicional. O se é uma condicional, ele está estabelecendo uma condição. Ele não está obrigando ninguém. Verdade. Jesus não te obriga a servir a Ele. Não, é se você quiser. Só que quando você decide, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome sobre si a sua cruz. E aí, finalmente, siga-me. É Deus. Irmão, novamente, Jesus não está preocupado com quantidade, Ele quer qualidade. Porque tem muita igreja que Jesus não está do lado de dentro, Ele está do lado de fora. Porque essas pessoas não querem pagar o preço, não querem renunciar, não querem tomar sobre si a sua cruz, não querem negar-se a si mesmo. Tem muito lugar por aí só pregando bênção, prosperidade. Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Eu vi como profeta de Deus dizer: nessa terra você vai sofrer, você vai padecer, mas se você tiver fé, quando chegar lá na eternidade, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena negar a si mesmo, valeu a pena carregar sua cruz, valeu a pena sofrer afronta, valeu a pena ser perseguido. Não é aqui o nosso descanso. Eu não vim pregar prosperidade, eu não vim pregar que Deus vai te exaltar, eu vim pregar ser fiel até a morte. E lá no céu tem coroa da vida. Aleluia. Não coloca Jesus para fora. Você traz Jesus para dentro quando você vem para o culto por causa dele, se reúne no nome dele. Você traz Jesus para dentro quando você entra dentro do culto e não faz mais nada a não ser adorar ele. Você quer a presença dele. Você traz Jesus para dentro quando você renuncia ao mundo, pega a cruz e fala: eu vou servir a Jesus. Mas tem muito lugar por aí que não prega mais isso. Não se prega mais santificação, não se prega mais renúncia. Jesus quer todo mundo. Não. Jesus está do lado de fora. A primeira coisa que uma igreja nunca deve fazer: colocar Jesus para o lado de fora. Segunda coisa, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e faço o quê? E vá. Irmão, isso aqui é doloroso, irmão. Eu fui estudar para descobrir o que era isso. O Espírito Santo me revelou algo que doeu meu coração. Preste bastante atenção. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem muito bem. Quando Jesus estava na cruz, do lado tinha um cidadão que foi chamado de... Qual era a profissão dele? Será que pode chamar aquilo de profissão? Lembra? Era o quê? Pode falar. É ladrão. E do outro lado tinha o quê? Outro ladrão. O Império Romano, e Laodicea era uma cidade importante do Império Romano. O Império Romano punia com pena capital os assaltantes e homicídios.
Alguém que era pego assaltando uma residência poderia parar na cruz. Tanto é que Jesus vai ser crucificado lá de 2 ladrões. Então, não era comum, preste atenção, não era comum o assalto à residência, o roubo a domicílio, isso não era comum. Numa casa, era comum o seguinte: as janelas ficarem abertas, e o amigo, uma pessoa que era íntimo da família, quando chegava na casa, suponhamos que eu fosse visitar a casa do meu amigo pastor, chegava naquela época, as janelas iam estar abertas, eu ia chegar na janela e ia chamar pelo nome do pastor Israel, ou pelo nome da missionária Suelen. Isso era comum. Só batia na porta quem era estranho. Misericórdia. Só quem era estranho batia na porta, meu irmão. É, Jesus. Isso doeu no meu coração quando eu entendi. Segunda coisa que a igreja nunca deve fazer, você como igreja nunca deve fazer: Jesus não pode se tornar um estranho na tua vida. É, Jesus, aleluia. Irmão, e aí você deve se perguntar: como é que alguém se torna um estranho? Eu quero que você raciocine comigo agora. Com certeza vai vir alguém na sua mente, você conhece desde a infância, talvez você até brincou com aquela pessoa, só que os anos foram passando e houve um distanciamento natural, e talvez há 20 anos atrás, você quando encontrava aquela pessoa na rua, você parava, conversava com ela, perguntava como estava a casa, como estava a família, e por aí vai. Só que o tempo foi passando e houve um distanciamento ainda maior. E aí, quando você encontrava com a pessoa, você apenas cumprimentava a pessoa. Passou-se mais um pouco do tempo, e aí, como diz os mineiros, você perdeu o costume com a pessoa. Agora tu passa por ela passa por você, nenhum se cumprimenta. Você não tem raiva da pessoa, a pessoa não tem raiva de você, mas você perdeu o costume. Já aconteceu isso? Já aconteceu comigo. Já. Eu creio que já aconteceu com todo mundo aqui. Com certeza não vem na sua mente, mas rapaz, você sabe quem é a pessoa, o pai da pessoa, a mãe da pessoa, com quem ela é casada, o nome dos filhos, mas você perdeu o costume, se tornou um estranho. Oh, meu Deus! Quando Jesus está batendo na porta é porque ele nem sequer é mais amigo, porque se ele fosse amigo ele entrava na janela, anunciava-se pela janela, falava assim: eu quero entrar. Se ele está batendo na porta é porque ele se tornou estranho, porque só o estranho naquela época batia na porta. É Deus, Oh, aleluia. irmão, tem muito crente por aí que diz que é crente, tem até carteirinha de crente, fala até algumas coisas de crente, mas Jesus na vida dele se tornou um estranho. Sabe como você identifica um crente que Jesus é mais um estranho na vida dele? Não fala de Jesus para ninguém. Se você parar para conversar com a pessoa, ela vai falar de futebol, vai falar de novela, vai falar de Big Brother, vai falar de reality show, vai falar de série da Netflix, mas Jesus que é bom, você não vai ouvir ela falando. É Deus. Tem muita gente que deixou Jesus se tornar um estranho na vida dele, na vida dela. Gente que frequenta a igreja, frequenta culto, mas se você esperar dele uma palavra sobre Jesus, nunca vai sair da boca dele, porque não tem mais intimidade com Jesus. Irmão, você pode perder intimidade com todo mundo, só não perca a intimidade com Jesus. Você pode perder a intimidade até com teu pai, com a tua mãe, mas com Jesus não perca a intimidade. Sabe por que você não pode perder intimidade com Jesus? 1 João capítulo 2, versículo 1, quando João diz assim: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pecais. Todavia, se alguém pecar, sabeis que tem um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, justo. Aleluia. Essa palavra advogado, na língua do Novo Testamento, que é o idioma grego, é a palavra paracletos, e paracletos significa aquele que está do lado de alguém. Oh, irmão, quando a Bíblia diz que Jesus é nosso advogado, o que ela quer dizer é: você nunca vai estar sozinho, Jesus vai estar sempre do teu lado. Jesus não vai te abandonar na hora da enfermidade, Jesus não vai te abandonar na hora do desemprego. É por isso que a gente tem que ter intimidade com Ele. É por isso que cada culto que a gente vem, a gente tem que falar: eu quero sentir a presença de Jesus. Se Ele estiver na casa, eu quero
Eu estou vendo um monte de pregador ficando famoso na internet. Essas igrejas não me enchem os olhos, irmão. Eu fico preocupado com essas igrejas, porque muitas dessas igrejas tem por aí que agora estão toda moderna, parede preta, jogo de luz, telão de LED. Você vai ouvir a mensagem pregada, Jesus não aparece em momento algum. A maioria, quando Jesus aparece, é para abençoar alguém, é para poder honrar alguém, é para levar alguém para o próximo nível. Irmão, Jesus não está preocupado em te dar carro, te dar casa, te dar bênção, te fazer prosperar nessa terra, não. Ele tem algo melhor, foi lido aqui. Ele foi para o Pai preparar a morada lá em cima. Quem tem intimidade com ele, prega a mensagem dele da forma como eu estou pregando, prega mel, prega fel, não está nem aí se vai ter agenda, se vai receber convite de novo. A gente vem por causa dele, e é por ele, é para ele. Eu quero intimidade com ele. Quem vem por ele nessa noite? Quem está aqui por causa dele, abre a boca. Ele quer tua adoração, ele quer a tua glória. É ele que você tem que orar. Terceira coisa que uma igreja nunca deve fazer. Primeiro é colocar Jesus do lado de fora. Segundo, deixar que ele se torne um estranho, perder o costume, a intimidade com ele. Terceiro, diz lá: eis que estou à porta e bato. Irmão, isso aqui é doloroso. Se alguém ouvir a minha voz. É, Jesus, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz. Terceira coisa é nunca deixar de ouvir a voz dele. Irmão, tem muito lugar por aí que Jesus não prega mais. A igreja de Laodiceia era rica, era a igreja mais rica da Ásia. Tanto é que Jesus vai falar, Jesus vai dizer no versículo número 15 do capítulo 3 de Apocalipse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É Deus. Tanta igreja por aí pregando prosperidade, pregando bênção, pregando isso, pregando aquilo, mas Jesus mesmo não prega naquela igreja mais. Jesus está do lado de fora e as pessoas estão falando: irmão, toda vez que você vier num culto, se você recebeu uma saudação, uma oportunidade para trazer algo para a igreja, pergunta o seguinte: Jesus, o que o Senhor quer que seja falado para a tua igreja hoje? Porque quem tem que falar na igreja é Jesus. Aleluia. Quem tem que ocupar a tribuna é Jesus. Santo. Tem muita gente pregando filosofia, ideologia, ensinando por aí metodologia de coach, PNL, programação neurolinguística, e tenta fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam agradável, e palavra de Jesus que é bom nada, ninguém está pregando por aí. É Deus. E é palavra de Jesus que limpa. João capítulo 15, versículo número 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É palavra de Jesus que liberta. João 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É palavra de Jesus que santifica. João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, irmão, eu não vim pregar o que eu acho, eu não vim pregar o que eu penso, eu não vim pregar o que eu acredito, eu vim pregar a palavra de Jesus. Glória a Deus. Porque eu sei de uma coisa: se você ouvir a palavra de Jesus hoje, ela muda a tua história. E quem está ouvindo a palavra de Jesus nessa noite, só quem está ouvindo a palavra de Jesus nessa noite, para envergonhar o inferno, para envergonhar o diabo, ao grito de glória para Jesus, agradece a Ele, porque Ele te escolheu, Ele quer falar com você,
Primeiro é colocar Jesus para fora. Segundo é perder a intimidade com ele, deixar se tornar um estranho. Terceiro, deixar de ouvir a voz dele. Agora isso aqui, irmãos, isso aqui também é doloroso. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Está chegando o final de ano aí. Cadê as irmãs que gostam de fazer uma ceia daquelas bonitas? Natal, Ano Novo, cadê as irmãs? Dê um glória a Deus aí. Eita, só um, misericórdia. Agora tranquilo, não vou plantar na sua casa meia-noite de Réveillon para comer a ceia, amém? Pode ficar tranquilo, não vou aparecer lá para dar esse prejuízo. É porque a Sueli e Israel sabem que eu dou prejuízo, não. Tem tempo ruim, não. Eu como aqueles biscoitinhos, tudo que o pastor Israel faz. É, né? Eita, biscoitinho, acho que lá no céu eu vou encontrar um biscoito daqui, não é possível. Tão gostoso. É à toa que a receita veio de madrugada quando ele estava orando, né? Veio do céu, é maná. É maná. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A ceia, que horas que ela é servida? A ceia de final de ano, que horas que ela é servida? Que horas? Meia-noite. Meia-noite. Não é meio-dia, não é 6 horas da tarde, é meia-noite. Quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando ele disse que vai cear, irmão, isso quer dizer que ele estava lá desde manhã cedo, desde o café da manhã. Ele estava lá na hora do almoço. Aleluia. Ele estava lá na hora do café da tarde. Ele estava lá na hora da janta. Ele estava aguardando até a ceia. A ceia era a última refeição do dia, como na nossa cultura. Na cultura do primeiro século era a mesma coisa. Jesus estava desde o primeiro momento querendo entrar. Ninguém abria a porta para ele. E ele queria entrar. Glória! Sabe o que isso significa? Deixar Jesus por último. Se ele vai entrar na hora da ceia, significa que ele chegou em último lugar. Eita! Quarta coisa que você como igreja nunca deve fazer: deixar Jesus por último na tua vida. Deus, aleluia. Irmão, tem muita gente quando a enfermidade vem, quando vem o desemprego, quando vem qualquer problema, corre para o médico, corre para o advogado, corre até mesmo para o pastor Walter. Não estou dizendo para não correr para o pastor Walter, mas tem muita gente que corre primeiro para o homem. Aí quando não tem mais solução humana, aí vai para o joelho, aí vem para o culto de oração. Irmão, não coloca Jesus em último lugar na tua vida, não. Ele tem que estar em primeiro. Deus, aleluia. Tem muita gente colocando Jesus em último lugar. Aí depois a situação agrava. Tem situação que era para ser resolvida de imediato. E uma coisa que tem me entristecido, irmão do céu, no ano de 2009, bate bem isso, no ano de 2009, fizeram uma pesquisa no Brasil, uma pesquisa do Instituto Brasileiro Cristão, agora eu não me lembro o nome, não sei se era batista ou metodista, resolveu fazer uma pesquisa com jovens cristãos. Os jovens cristãos foram com os jovens cristãos há 16 anos atrás, misericórdia. Perguntaram para eles qual era a maior, preste atenção, a maior personalidade da história. A maior personalidade da história. Jovens cristãos. Sabe em que lugar Jesus ficou? Quinto. Jesus perdeu para Gandhi. Jesus perdeu para Buda. Na cabeça de jovens cristãos. Aí decidiram reformular a pergunta para 1940 jovens supostamente cristãos. Falando o seguinte: qual é a maior personalidade do meio cristão? Olha como é que a pergunta mudou. Do meio cristão. Aí se você pensa assim, maior personalidade da história do meio cristão, você imagina o quê? Que agora os jovens cristãos, que já era para ter colocado Jesus em primeiro lugar na primeira pergunta,
Deve que Jesus vai aumentar de posto. Sabe que lugar que Jesus ficou? Quinto de novo. Jesus perdeu para Caio Fábio, Jesus perdeu para Marina Silva, Jesus perdeu para Silas Malafaia. Irmão, tem muita gente aí que Jesus não ocupa o primeiro lugar na vida dele. Não adianta nada estar na igreja e Jesus ser mais um na tua vida. Tem gente que vem no culto e vai na macumba também. Tem gente que vem aqui pedir oração, mas vai também no buzo, vai também no tarô. Jesus é mais uma opção no meio de um monte de gente, no meio de um monte de suposta divindade. Não, para essa igreja Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. O primeiro lugar é dele, a honra, a glória é para Ele. Ele é o sol da justiça, ninguém aqui brilha. Quem brilha aqui é Ele. A gente não vem por causa do pastor Valdo, a gente não vem por causa do pregador, a gente vem aqui por Ele. O primeiro lugar é dele. Aleluia. Glória. Santo Deus. Essas são 4 coisas que a igreja nunca deve fazer. Primeiro, colocar Jesus para fora. Segundo, deixar que ele se torne estranho. Terceiro, deixar de ouvir a voz dele. E quarto, deixar ele sempre por último lugar. Mas eu falei, e agora vai ficar um pouco melhor para dar glória a Deus, né? Porque primeiro foi só a parte da correção, mas agora vem um mel. Amém? Quem quer ouvir essa parte aí? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Só vou pregar se você der glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. 4 coisas que a igreja deve fazer, baseado no exemplo dos candelabros ou dos castiçais. Porque, como diz o versículo número 20 do capítulo 1, os 7 castiçais que existem são as 7 igrejas. Então, os castiçais representam a igreja. 4 coisas que a igreja deve fazer, baseado no exemplo dos castiçais. Primeira coisa, capítulo de número 1, versículo número 12 de Apocalipse, assim: e virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Agora no 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha onde Jesus estava nos castiçais, e no meio, Jesus estava no meio. Oh, irmão, Jesus tem que estar no nosso meio. Jesus tem que estar no meio dessa igreja. Jesus tem que estar no meio do teu casamento. Jesus tem que estar no meio da tua escola. Jesus tem que estar no meio da tua casa. Aonde você for, Jesus tem que estar no meio. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho interessante o seguinte: a palavra meio na língua grega é mesos, ou entre, quer dizer, que aparece em muitos textos, é a palavra grega mesos. Ela dá a ideia de estar entre, estar infiltrado, e também dá a ideia de centro, dá a ideia de comando. Irmão, Jesus tem que estar infiltrado dentro de mim, Jesus tem que estar infiltrado dentro da minha vida. Aleluia. Eu tenho que fazer como Paulo fez em Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Quando Jesus está no meio da minha vida, irmão, eu falo de Cristo, eu prego Cristo, eu vivo Cristo. As pessoas olham para a minha vida e enxergam Cristo. Aleluia. Ninguém enxerga mais o pastor Walter, enxerga Jesus na vida do pastor Walter, porque Jesus está no meio. Aleluia, Deus. Quando diz que ele está no meio, ele também está no centro. Quem está no centro em posição de comando. Eu não mando mais na minha vida, quem manda na minha vida é Jesus. Você não manda mais na tua vida, quem manda na tua vida é Jesus. Se Jesus tiver o controle da tua vida, irmão, tu pode passar a prova que for, tu não vai desligar, tu não vai esmorecer, não vai entrar em depressão. Jesus, quando está no controle da tua vida, nada nem ninguém vai te abater, porque maior é Jesus. Glória. Do que qualquer demônio no inferno. Primeira coisa que a igreja sempre deve fazer: Jesus tem que estar no meio dela. Segunda coisa, baseado no exemplo dos castiçais. O castiçal, aqui preste bastante atenção. Esse castiçal vai aparecer lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Quando vai falar a respeito dos utensílios, aí vai falar de um castiçal. O nome dele em língua hebraica é menorá. Não é qualquer castiçal, não, irmão. Não é um candelabro qualquer, não, é o menorá.
Ele tinha 7 lâmpadas. Ele é muito famoso, você deve ter visto castiçal judaico, aquele com 7 lâmpadas. Vários lugares por aí você vê um desenho, até mesmo uma representação do menorá. Como funcionava o menorá? O menorá era o seguinte: o menorá, primeiro, você enchia ele de azeite. É Deus, Ele não funcionava à aleluia. base de vela, ele funcionava à base de azeite. Porém, Aleluia. E o que simboliza o azeite na Bíblia? O azeite na Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo. Isaías capítulo 61, verso 1. Isaías vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor me ungiu, porque Ele está sobre mim. Irmão, todo aquele que é ungido pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo se apodera dele. Oh, glória. Pega em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, vai dizer lá que após Davi ter sido ungido como rei perante os seus irmãos, vai dizer que assim que o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aleluia. Azeite na Bíblia é comunhão do Espírito Santo. Azeite na Bíblia é presença do Espírito Santo. A segunda coisa que uma igreja deve fazer, irmão, você tem que procurar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Você tem que procurar a presença do Espírito Santo. Você não foi chamado para viver vazio, não. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Glória. Eu não tenho tempo aqui para explicar, mas eu quero só resumir rapidamente. Quando você, ou melhor dizendo, você não, quando Adão foi criado, aí em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, diz lá que o Senhor formou o homem do pó da terra. E preste bastante atenção: o homem foi feito do pó da terra. Mas o versículo continua e diz: e soprou em seus narizes o fôlego de vida. A palavra fôlego ali fala de espírito. E perceba, diz que Deus soprou. Quando você sopra, você retira o ar de dentro de você. Oh, meu. Aleluia, Deus. Quando o homem foi feito, ele foi feito do pó da terra. Mas o que trouxe a vida ao homem foi a presença do Espírito Santo de Deus, que saiu de dentro de Deus e entrou no homem. Não, você não foi feito para ser vazio. E eu afirmo sem medo de errar. Eu prego hoje, o que eu prego aqui, a luz da palavra, é a cura da depressão. Se você está depressivo, me ouça, por favor, que eu vou te mostrar a luz da Bíblia, o porquê a depressão do teu coração. Então ouça! Deus, aleluia. Ouça bem, é Bíblia. Não é o que eu acho, que eu penso, não. É Bíblia. Aleluia. Ouça bem. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Glória. O texto declara: o Espírito Santo quer produzir em nós paz e alegria. É Deus. Aleluia. O que acontece muitas das vezes é o seguinte: nós nos esvaziamos da presença do Espírito Santo, o azeite vai embora da nossa vida, aí vem a sujeira, aí vem a depressão, aí vem o vício, aí vem demônios. Mas meu irmão, nessa noite é noite de você renovar a tua comunhão com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Porque se você estiver cheio da presença do Espírito Santo, não tem espaço para depressão, não tem espaço para tristeza. O Espírito Santo vem e te enche com óleo de alegria. Glória a Deus. Sabe como era o menorá? O menorá era o seguinte, irmão: o menorá derramava-se o azeite que enchia até transbordar, e quando o azeite transbordava, saía toda a sujeira. Oh, irmão, se você não tem mais comunhão com o Espírito Santo, se você não ora mais, se você não jejua mais, volte a buscar agora, porque quando o Espírito Santo te enche, sai fora a sujeira, sai fora a vício, sai fora a tristeza, sai fora a dependência. Aleluia. Aleluia. Rapidinho, não sou eu que estou contando testemunho, não sou. O pastor Israel me conhece. Rapidinho.
2 minutinhos. Eu vou falar algo que eu vivi. Eu não estou pregando aqui um negócio que eu conheço na teoria, eu estou falando um negócio que eu conheço na prática. Teve um período da minha vida que era só depressão. Só depressão. Por quê? Por causa de fraquezas. Eu abandonei a presença do Senhor, fiquei 7 anos afastado. Comi as bolas dos porcos. Nunca mais eu quero voltar para onde eu estava. E o meu maior problema, irmão, foi que eu perdi a comunhão do Espírito Santo dentro da igreja. Dentro da igreja, em cima do púlpito. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que a comunhão com o Espírito Santo é algo que ele funciona automaticamente. Não. A Bíblia nos ensina a perseverar em oração. Orai sem cessar. A Bíblia manda a gente jejuar. Jesus Deus falou: jejuar e orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que adianta um monte de pregador por aí subir em cima do púlpito, pregando umas mensagens bonitas, mas é uns cambão que não ora mais, não jejua mais. Eu perdi a comunhão dentro da igreja, perdi a comunhão em cima do púlpito. Resultado, fraquejei, desviei, fiquei 7 anos afastado. Nesses 7 anos afastado, irmão, o diabo é sujo. Quando a gente está aqui na igreja, servindo ao Senhor, é isso que eu estou pregando aqui. O azeite é derramado, nosso coração transborda de alegria. Coisa boa encontrar com o crente cheio do Espírito Santo. Você fala de coisas do céu, uma simples conversa, você sente uma alegria que não tem lá no mundo. É Deus. Não tem lá no meio da galera gastando a ombro, como se diz na gíria, geral zoando um ao outro, aquela conversa mudando, você não sente a mesma alegria do que quando você encontra um crente e fala das coisas de Deus. Não tem. Mas quando você está lá fora, é interessante porque é o seguinte: você um dia foi cheio da alegria do Espírito, um dia você foi cheio da presença do Espírito, e aí você sentiu falta da alegria do Espírito. Era o que eu sentia no meu coração. E aí, irmão, eu queria sentir de novo essa alegria, mas eu não consegui sentir. Isso me levou, sabe para quê? Para o meio das drogas, da prostituição, do álcool. Eu tinha vindo do mundo, eu tinha praticado isso na minha adolescência. Quando me afastei, na minha cabeça eu não ia fazer nada disso, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não demorou muito tempo, eu estava cheirando cocaína, eu estava bebendo, eu estava fazendo tudo que eu fazia outrora, e agora num nível ainda pior. Teve um belo dia que eu bebi e cheirei muito, e quem já fez uso dessa droga, dessa combinação de drogas, do álcool e da cocaína, sabe o que eu estou falando. Tem horas que a mente fica acelerada e ao mesmo tempo você fica ébrio, porque o corpo dá uma injeção de adrenalina, e vem o álcool e deixa você ébrio, e é uma sensação prazerosa naquele momento. E eu me lembro que eu fiz uso dessas 2 drogas e cheguei em casa, e aí minha mãe estava assistindo o missionário R.R. Soares, e aí começou a cantar aquele louvor: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Eu estava sentado lá, mexendo no celular, comecei a cantar na minha mente: irmão, eu senti, oh aleluia, eu senti como se uma gota caísse na minha cabeça, e viesse descendo, aquilo foi queimando, tudo por dentro foi queimando, e aquilo foi chegando lá no coração, foi queimando meu coração. Eu já sabia o que era, eu falei: não é possível, será que era? É possível. Começou a subir, foi subindo. Quando eu vi que ele estava subindo, que ia chegar na minha boca, eu corri para dentro do banheiro, porque eu não queria que minha mãe visse a cena. Quando eu fechei a porta do banheiro, estava saindo pela minha boca, estava chegando na minha língua. Eu abri a boca e saiu 2 rajadas de língua estranha. Irmão, foi automático, os meus olhos começaram a lacrimejar, descer lágrima. Eu caí de joelho no chão, saiu outra rajada de língua estranha. Aquilo veio, curou o efeito da cocaína, curou o efeito do álcool. Eu fiquei sóbrio e a única coisa que eu falava era: Senhor, faz de novo na minha vida, Senhor, me enche novamente na tua presença. Ô irmão, eu falo segredo de errar. Quando o Espírito Santo ele enche alguém, ele arranca tudo para fora, arranca vício, arranca depressão, porque o azeite dele limpa. Glória a Deus, aleluia.
Terceira coisa, você tem que fazer como igreja. Primeiro, Deus tem que estar no meio. Segundo, você tem que ser cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Terceiro, o menorá, depois que ele era cheio de azeite, tacava-se fogo nele. Aleluia. Tinha que tacar fogo no menorá, tinha que tacar fogo no castiçal. Oh, irmão, João Batista diz, lá em Lucas capítulo 3, versículo número 10, olha, eu só posso batizar com água, mas vem um após mim, que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O Espírito Santo não quer só encher da vida dessa noite, o Espírito Santo quer tacar fogo em você. Você não foi chamado só para ser cheio do Espírito Santo, você foi chamado para pegar fogo, irmão. Aleluia. Só razão por causa do tempo, porque o fogo tem que estar aceso na tua vida. Na Bíblia, Satanás é comparado a escorpião, serpente, lobo devorador, leão que ruge, e todos os animais que você imaginar que representam Satanás, todos eles têm medo do fogo. Todos eles têm medo do fogo. É Deus. Igreja precisa de fogo, crente precisa de fogo. Meu irmão, se hoje você começar a pegar fogo, não vai precisar de um pastor e uma missionária ir lá na tua casa orar, não. Você mesmo vai botar o inferno inteiro para correr. Você mesmo vai ser canal de Deus para expulsar demônio, porque o diabo não tem medo de alguém que sabe grego, sabe hebraico, tem curso de teologia. Ele tem medo de crente da gente do Espírito Santo e pegando fogo. Eu quero crer que nessa noite você tem o fogo de Deus na tua vida, porque se você quer ter fogo na tua vida, saiba de uma coisa, Deus quer te incendiar. Oh, glória, santo, santo. Ei, Aleluia. Para finalizar, primeira coisa que a igreja deve fazer é colocar Jesus no centro. Segundo, é ser cheio da presença do Espírito Santo. Terceiro, é ter o fogo nele ardendo. E quarto, para que servia o castiçal? Não era só para tacar azeite, depois tacar fogo. Não, ele tinha um propósito. Ele servia para iluminar. Aleluia. Ele servia para fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Sabe por que o diabo ele se levanta contra esses crentes? Os crentes que priorizam Jesus. Irmão, o diabo não vai se levantar contra a gente fabricando com as coisas de Deus. Não vai não. Não vai não. Não vai ter perseguição, não vai ter afronta, não vai ter calúnia. Para quem brinca com as coisas de Deus, não. Para quem vai na igreja só para ouvir uma mensagem light, suave, também não. O diabo só se levanta contra aqueles que renunciam, aqueles que amam a voz de Jesus, contra aqueles que pagam o preço. Santo és tua, Pai. Por quê? Porque este é cheio do Espírito Santo. Esse tem um fogo que incomoda nele. E esse faz a diferença. Oh, glórias. Porque nós somos chamados para sermos luz, nós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Jesus vai falar do candelabro, lá em Mateus capítulo 5, ele vai falar assim: não adianta pegar esse candelabro, o menorá, aonde Jesus está no meio, aonde está cheio de azeite, aonde nem fogo, tem que botar lá embaixo, tem que botar em um lugar alto para ele se destacar. É Deus. É por isso que o diabo se levanta contra a nossa vida. É Porque verdade. ele quer apagar esse brilho. Porque esse brilho faz a diferença. Irmão, eu lembro de uma. Eu tinha 18 anos. Há 17 anos atrás, eu tinha 18 anos. Trabalhava numa fábrica de vestido. E aí, naquela época, morava em Volta Redonda, complexo da Rua Brasília. Tinha um ônibus que passava lá para Beira Rio e que ia sair lá no Nova Esperança.
Esse ônibus, a passagem na época era R$1,85. R$1,85. Trabalhava no galpão. E eu me lembro até hoje. Havia lá um grupo de irmãos que tinha ido dar uma olhada no galpão. E quando eles chegaram, eles estavam vendo a estrutura do galpão. E naquele dia eu estava muito cansado e eu só tinha R$1,35, faltava 50 centavos para uma passagem de ônibus, para eu poder ir para casa de ônibus. Faltava apenas 50 centavos. E eu estava falando com Deus, falando: Senhor, a pessoa que eu posso conseguir 50 centavos. Eu era novo convertido, irmão, eu tinha 18 anos. 18 anos. Pensa num jovem que até os 18 anos só tinha ouvido que não prestava, ia morrer cedo, ia ser traficante, ia ser assassinado pela polícia. Esse monte de palavra de maldição que as pessoas lançam por aí, já tinha ouvido todas. E eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu estava falando com Deus, falando: Senhor, eu preciso só de 50 centavos. Aí o que aconteceu? No trabalho onde eu estava, eu achei os 50 centavos. Quando eu peguei os 50 centavos, era glória a Deus. Olha aqui a providência. Só que depois veio uma voz no meu coração e falou: esses 50 centavos, será que não tem dono? Aquilo doeu meu coração. E aí eu resolvi chegar em cada um dos que estavam lá. Tinha alguns pastores que estavam acompanhando o que nós estávamos fazendo, porque eles queriam pegar a medida do galpão, porque eles iam construir uma igreja similar ao galpão. E aí eu cheguei em cada um deles e falei: irmão, 50 centavos é teu. Fulano, 50 centavos é teu. E todo mundo negou. E lá tinha, preste atenção, lá tinha um cidadão que não era crente, um senhor de idade, que não era crente. Depois que todo mundo disse não, eu peguei e falei: glória a Deus. Eu briguei com o pastor, falei: pastor, olha, Jeová Jireh, Deus da providência, eu precisava de 50 centavos para minha passagem. Olha o testemunho, você é testemunho de novo convertido, cheio de Deus, que dá glória a Deus por causa de 50 centavos, que não murmura, eita glória. Aí eu falei: isso aqui é providência, pastor. Eu precisava de 50 centavos. Aí o pastor olhou para mim, riu, passou a mão na minha cabeça e disse: mas você era um novo convertido, olha o primeiro amor. E foi embora. De repente chegou o senhor que estava trabalhando lá, o pintor. Falou: meu jovem, você é crente? Eu falei: pela misericórdia de Deus eu sou. Ele falou assim: rapaz, eu não sou crente, mas se um dia eu for crente, eu quero ser crente igual a você. Eita! Irmão, aquilo foi, mas pensa num testemunho de glória para a minha vida. Aleluia. Porque eu só tinha ouvido palavra de desgraça ao longo da minha história. Minha mãe, tadinha, serva do Senhor, ouviu cada coisa que ia acontecer comigo. E aí, quando eu me converti, ninguém dava nada por mim. De repente, meu camarada fala assim: se um dia eu for crente, eu quero ser igual a você. Ele não falou que queria ser crente igual os pastores, não menosprezando os pastores. Mas uma coisa que ele falou é verdade. Ele falou: pai, você fez questão de perguntar 50 centavos era de cada pessoa. Eu garanto que se fosse 50 reais, algum desses pastores aí ia falar que era dele. Mas como era 50 centavos, ninguém se importou. Mas quando você perguntou, irmão, você estava brilhando, você estava fazendo a diferença. Glória a Deus, aleluia. Deus quer te usar para brilhar nesse mundo. Deus quer te usar para fazer a diferença. É por isso que você passa luta, é por isso que você sofre, é porque o diabo quer apagar o teu brilho, mas continua brilhando em nome de Jesus. Deixa Jesus te incendiar nessa noite. Aonde você for, leva a luz de Cristo. Você é candelabro no rebanho. Quem acredita nisso, dê um grito de glória para Deus. Glória a Deus. Que Deus e Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o pastor Isaías, né? Essa palavra aquecida diretamente do coração de Deus.
cabe a mim, como ministro, né, perguntar a você: você quer abrir a porta do seu coração para Jesus entrar? Se porventura você ainda não abriu, se porventura você está seguindo de longe, essa noite o diabo levou uma coça de Bíblia aqui. Glória a Deus. Eu tenho certeza que não ficou dúvida sobre dúvida aqui. Amém? Amém. Você está saindo esclarecido aqui, né? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só depende de você, porque está na igreja, está aceso. É Deus, aleluia. Amém. Aqui não tem ninguém apagado, está todo mundo aceso. Louvado seja Deus. Mas para você levar esse fogo para a tua casa, se você ainda não fez o encontro, essa é a hora. Pode vir caminhando para frente. Nós vamos orar por você. Se você um dia pertenceu, por um motivo ou por outro, desistiu, né? A caminhada continua. Louvado seja a Deus. Amém? Irmãos, mais uma vez eu quero pedir ao pastor que leve um abraço do pastor. Ao pastor lá, agradecer ao pastor Israel, que foi um canal de bênção para conhecermos o irmão. E pode ter certeza, irmãos, que você vai voltar mais vezes aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja está precisando de Bíblia, de mensagem, não é de contador de história, né? Glória a Deus. Então nós precisamos disso. Toda a honra e toda a glória pertence ao nome do Senhor Jesus. Amados, quero convidar os amados irmãos para ficar de pé. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por mais um culto. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor e bondade, em nome do Senhor Jesus, eu venho, Senhor, te agradecer pela vida, Senhor, do pastor Isaías, do pastor Israel, missionária Sueli. Ó Pai, essas pessoas que estavam responsáveis por essa palavra, meu Deus, que dê uma sexta-feira de bênção, de decisão. O Senhor, meu Deus, venha abençoar, levando eles em paz para os seus lares, dando todo o livramento. Mesmo o anjo que garantiu a chegada, vai garantir a volta, meu Deus, livrando de todo laço de acidente. Que seja uma sexta-feira de portas abertas. Meu Deus, abençoe ali o pastor também, que está ministrando, que está sob a responsabilidade de pastorear, meu Deus, o evangelista Isaías, sua família. O Senhor continue abençoando, meu Deus, a vida do vizinho, da direita, da esquerda, de frente, de lado, de fundo, aqueles que passaram nessa rua, os que vão passar. Meu Deus, que a tua graça, meu Pai, seja sobre eles, aqueles que não conseguiram chegar em tempo para o culto hoje, que domingo eles estejam num propósito, em nome de Jesus. Amém? Com as mãos estendidas, porque o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce consolação do Espírito Santo, não só hoje, mas para sempre, seja com todos. Diga amém. Diga a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vai em paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Até domingo, se Deus quiser, até domingo, tá?